Sim, eu li um livro só no mês de abril. E eu confesso que eu demorei 25 dias para fechar a última página desse livro. E não é porque é uma leitura difícil ou uma escrita muito densa. Totalmente ao contrário. É uma escrita muito suave. Mas é porque o livro Imitação de São José não é um livro que você se lê correndo. É um livro que merece toda a atenção desse mundo. Sabe aquele tipo de leitura que você tem que ler um parágrafo, fechar o livro, olhar para a parede e pensar, aonde que eu tava com a cabeça até agora? Pois é, esse livro, ele te confronta nesse nível. Ele tira o chão, ele fala muitas coisas que a gente não tá preparado para ouvir, mas fala coisas que a gente precisa ouvir e sobre coisas que a gente precisa ser. Esse exemplar específico é da minha biblioteca católica e quem me acompanha no Instagram sabe o carinho imenso que eu tenho por esse projeto. Todo mês eles te entregam não apenas um livro, mas uma incrível experiência espiritual que não é fácil de achar em qualquer livro. Tá, e dá uma olhada nessa capa. Muita gente acha que é só estética, mas na MBC tudo é símbolo. A arte, as cores, os detalhes, é uma catequese visual. Antes de você ler a primeira palavra, a edição já vem preparando a tua alma para o que vem dentro. É o belo servindo ao sagrado. Tá, mas agora vamos ao que interessa. Esse livro, ele não é uma biografia de São José. Então, se você espera um relatório cheio de datas, não é isso. Esse livro é mais sobre o que Deus quer formar em você através do exemplo de José. Existe um tipo de santidade que a nossa geração desaprendeu a valorizar. É uma santidade que o mundo não vê. Ela não exige palco, não exige luzes nem aplausos. Mas, no entanto, ela é a santidade que sustenta as vigas do mundo. É a santidade do silêncio. E essa santidade tem nome. É José. E por que falam por aí que livros como esse nos confrontam? Ler livros como esse dói. Porque nós vivemos na era do espetáculo. E a fé virou um momento, um sentimento passageiro. Se eu sinto um arrepio na hora da oração, Deus está comigo. Mas se eu não sinto nada, eu já desisto. A fé virou uma coisa de se postar nos stories, uma coisa instagramável, mas ela não permanece no secreto. E Deus nos apresenta, através desse livro, um homem que não disse uma única palavra registrada nas Escrituras. Pensa nisso, o homem que foi escolhido para proteger o próprio Criador, para ensinar o Messias a caminhar, não precisou de um discurso. A vida dele foi o discurso. José nos ensina e nos chama para viver o mais e sair do raso. Para mim, uma das partes mais marcantes desse livro é quando ele fala da linhagem de José. A gente tem essa mania de achar que os santos já nascem prontos, com uma auréola na cabeça. Mas José teve uma história, como todos os outros santos. José olha para sua história e vê Abraão, o homem da fé, Isaac, o filho da promessa, Davi, o rei. Mas aqui está o segredo que o livro revela. José soube discernir. Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Foi, mas Davi também pecou, Davi também caiu. Mas isso não levou José a usar as quedas dos seus antepassados para dar desculpas para os seus próprios erros. Ele decidiu imitar a fé, não as fraquezas. E isso é um recado para nós. Você não é refém da sua história familiar. Você não precisa repetir os erros do seu passado ou do seu sangue. Você pode escolher a santidade. Eu anotei aqui também que o livro ele divide a vida de José em 3 colunas que nos esmagam de tanta verdade. A primeira é o silêncio. O silêncio de José não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de presença. Enquanto o mundo grita por atenção, José apenas escuta. O segundo é a obediência. José recebe missões humanamente impossíveis. Fugir para o Egito no meio da noite, proteger uma virgem. E ele não negocia, ele não pede uma planilha de custos. Ele só vai,
porque quem confia de verdade obedece sem pedir o porquê. E o terceiro é o amor. E não é esse amor romântico de filme, mas um amor de doação total. Ele amou Maria com uma pureza que a gente mal consegue conceber. E amou Jesus com uma paternidade real, de quem caleja as mãos para sustentar o pão da vida. O livro também tem um trecho falando sobre as nossas divisões, mas as nossas divisões não são como as de José, que são o silêncio, a obediência e o amor. Nós somos pessoas fragmentadas. Queremos Deus, mas ao mesmo tempo queremos o pecado. Queremos o céu, mas ao mesmo tempo não queremos abrir mão das vaidades do mundo. E São José não era fragmentado dessa forma. São José era inteiro, e é essa inteireza que nos falta. Esse livro ele não vai te deixar confortável deitado no sofá. Ele vai te puxar pelo braço e vai dizer: ei, acorda, não dá para viver Deus pela metade. Talvez hoje, através desse vídeo e desse livro, Deus esteja te fazendo um convite para viver uma vida oculta, uma vida que tenha raízes profundas e que não precise da aprovação de ninguém a não ser a do próprio Deus. E para encerrar, eu não queria apenas que você conhecesse a história de São José. Eu queria que a gente pedisse hoje juntos a graça de imitá-lo, porque a santidade não é um esforço humano solitário, é a resposta à graça que Deus nos dá. Então peça hoje a graça de ter esse silêncio que acolhe a vontade do Pai, a graça de ter essa obediência que não questiona, mas que caminha mesmo no escuro da fé, a graça de não ter mais esse coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas do alto, a graça de ter um coração como o de José, que é inteiramente entregue ao cuidado de Jesus e Maria. E que a gente possa olhar para a nossa rotina, para o nosso trabalho e para as nossas responsabilidades comuns como o nosso Egito e a nossa Nazaré. Que a gente aprenda que não precisamos do barulho para ser santos, e sim de apenas fidelidade. E se você sente que a sua fé está cansada ou superficial, peça essa intercessão. Eu tenho certeza que São José não vai negar auxílio a quem deseja de coração servir ao seu filho com a mesma dedicação que ele serviu. E eu desejo muito que você tenha a oportunidade de ler esse livro. E mais do que ler, peça a graça de vivê-lo. Que São José nos ensine o caminho do silêncio que transforma tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro. Então deixa o like, se inscreve no canal, fica com Deus e até o próximo vídeo.